Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Quero ler aqui um versículo com os irmãos. E então, vamos ler também um outro texto. No Evangelho de Mateus, capítulo 23. Portanto, vamos abrir nesses dois lugares inicialmente. 1 Coríntios, capítulo 4. E então, Mateus capítulo 23, os irmãos podem abrir, eu aguardo os irmãos abrirem a escritura, porque a mensagem dessa noite, ela brota, né? Tem início a partir das reflexões desses dois versículos que agora nós queremos ler com os irmãos. Estamos vindo aí de um feriado, né? Prolongado. Muitas pessoas não vieram hoje, em compensação, vejo aqui outras pessoas que há muito tempo não os via. Bom, né? Tem pessoas que tem tempo que não vêm aqui. Que bom. Vamos encontrar os dois textos. 1 Coríntios capítulo 4 e então Mateus capítulo 23. Vamos ler então 1 Coríntios capítulo 4. Então leremos o 23 de Mateus. Então veja, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 diz assim: Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se o não tiveras recebido? Que maravilha, queridos, que texto, que palavra, né? Lógico que o apóstolo Paulo aqui, neste contexto, ele se refere à questão do ministério. Mas não há dúvida de que nós temos aqui um princípio em que demonstra aquilo que o homem é. E se o homem é alguma coisa ou possui alguma coisa, certamente não é dele mesmo. Como o apóstolo Paulo, ele nos interroga dizendo, pois quem é que te faz sobressair? E sobressair é uma questão que todos nós aqui queremos. Seja sobressair no seu trabalho, ter uma boa ascensão no meio social, na escola, na faculdade, no cursinho, na sua casa, na igreja. Certamente nós queremos ser bem-sucedidos. Lógico que sobressair aqui não pode ser tomado no sentido de orgulho, de presunção. Porque aqui é dito, pois quem é que te faz sobressair? Ou seja, há alguém que te faz sobressair. Se você tem tido sucesso na sua vida em alguma área, ou até mesmo sucesso é muito relativo, porque o fato de termos uma família já constituída, ali abençoada, já é sucesso. Então a grande pergunta do apóstolo é, quem é que te faz sobressair? Quando você olha para a sua vida, quando você considera o quanto que você tem sido próspero, abençoado na sua vida espiritual, na sua vida material, na sua vida conjugal, em qualquer âmbito da sua existência, da sua vida, há alguém que te faz sobressair. Mas o grande problema, e é aqui que nós vamos certamente trabalhar a mensagem dessa noite, é que muitas vezes nós deixamos, ouçam, não raras vezes, quase sempre, nós não consideramos que há um Deus todo-poderoso e suficiente que está por detrás de toda a nossa existência, de todo o nosso agir, do nosso falar, do nosso mover, do nosso trabalho, das suas capacidades, dos teus dons, das tuas habilidades. Nós nos esquecemos que há um Deus. E por isso acabamos por lhe roubar a glória. O apóstolo Paulo continua, e que tens tu que não tenhas recebido? Eu sei que nós aqui temos muitas coisas. Eu poderia perguntar desde as questões orgânicas e fisiológicas pertencentes ao nosso corpo, ao nosso organismo. Se você tem tripa, quem aqui tem tripa, levanta a mão. Tem muita gente sem tripa. E se você não tiver tripa, meu irmão, pensa numa situação. Ô tripa abençoada. Porque ela possibilita que nós possamos comer e depois vir a comer novamente, outra hora. Porque já imaginou? Se você fosse comendo e a sua barriga fosse crescendo, onde é que ia parar essa situação?
Eu sei que parece um pouco cômico, né? Falar da tripa. Entretanto, é dom de Deus, é bênção de Deus. Como o seu coração, como o seu fígado, como os seus rins, como o seu cérebro, suas mãos, suas pernas, sua inteligência, os dons que vocês têm, as habilidades que cada um de nós possuímos para trabalhar, para produzir, tudo é de Deus. E que tens tu que não tenhas recebido? Será que porventura muitas vezes nós não estamos desconsiderando ou mesmo ignorando que tudo vem de Deus? Que tudo que temos provém dele? E se o recebeste, se é tudo que temos nós recebemos, por que nos gloriamos? Poderíamos até dizer, por que nos vangloriamos, como diz o próprio texto? Por que te vanglorias? Ou seja, porque tu te glorias inutilmente. Porque vanglória é uma glória vã, é uma glória inútil. Como se não tiveras recebido. Vamos agora ler em Mateus capítulo 23. Estamos apenas lendo esses versículos e lançando os fundamentos, os pressupostos do que queremos dizer essa noite. Portanto, vai guardando no seu coração essas palavras. Eu quero ler com os irmãos o versículo 37. Diz assim o texto: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Um texto um tanto diferente do que costumamos ler, mas certamente um texto que nos fala muito. Jesus vai chegando ali por cima da velha Jerusalém, de um ponto da cidade onde ele poderia enxergar toda aquela região, enxergar toda a cidade. E aqui certamente ele está no finalzinho do seu ministério, porque logo ele será preso, né? No capítulo 26 em diante, ele será preso, e então será morto, crucificado. E agora ele chega nesse ponto alto da cidade, ele olha para todos os de Jerusalém, para todos aqueles hebreus, para o povo de Deus. Não foi para os pagãos que ele disse essas palavras, mas era para o povo escolhido de Deus. E ele fala essas palavras: Jerusalém, Jerusalém. Olha como que ele diz, ao mesmo tempo que repreende, ele clama, né, dizendo que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Ou seja, Deus enviou tantos profetas ao seu povo, mas eles a uns apedrejaram, a outros mataram, a outros crucificaram, a outros esquartejaram. E agora o Senhor diz: quantas vezes, eu quero que você escute essa palavra dentro do seu coração, como que Jesus estivesse falando para nós neste momento: quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, quantas vezes eu quis reunir a cada um de vocês debaixo das minhas asas, como a galinha ajunta os seus pintinhos. Eu quis trazê-los para mim, a fim de curá-los, a fim de aquecê-los, a fim de protegê-los, a fim de transformá-los. Porque Jesus Cristo, ele tem uma obra muito grande a realizar em nossas vidas. Porque se aqui você está, você é um chamado de Deus. O Senhor te chamou. E por que o Senhor te chamou? Por que Ele me chamou? Ora, porque primeiramente Ele nos amou. Não pense você que Ele te chamou porque você é suficientemente bom a ponto de poder despertar a sua atenção, a atenção dele. Não. Pelo contrário, a Bíblia diz que o Senhor nos amou, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos salvou, sendo nós ainda inimigos. Nós fugíamos dele, nós não desejávamos por ele. Entretanto, ele nos amou e ele nos trouxe aqui. E aqui nós estamos reunidos, como há tantos outros servos de Deus reunidos em tantos outros lugares. Mas a grande questão
a ser vista aqui. É como que o Senhor, Ele deseja efetuar algo em mim. Ele deseja realizar uma obra grandiosa em mim. Entretanto, como diz o texto, e vós não o quiseste. Ou seja, há da parte do homem uma resistência. Nós sabemos que essa resistência do homem não pode durar para sempre. Porque nada pode frustrar os planos de Deus. Como o próprio Jó testificou depois da sua dura e excelente, boa experiência que ele teve. Ele diz: Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Entretanto, nessa nossa relatividade da vida humana, na nossa existência, aqui mesmo, neste local, assentados, ouvindo a palavra, nós muitas vezes criamos uma resistência, de maneira que ninguém pode dizer que a sua vida não foi transformada e não foi mudada, porque Deus não quis operar na sua vida. Ninguém pode dizer: olha, minha vida não mudou, minha vida não se transformou, minha família, simplesmente porque Deus não quis. Não, Ele deseja. Não se esqueça que nós estamos vivendo no tempo da graça. O tempo em que é uma chuva de graça continuamente sendo derramada. Imagine que já dizia o profeta Isaías, não é? No seu livro, embora no tempo da antiga aliança, mas já dizia que as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que não possa abençoar, para que não possa salvar, para que não possa restaurar, para que não possa transformar. O Senhor está inclinado para nós. O Senhor está inclinado para nós, para cada um de nós, para nossas famílias. Entretanto, se reunirmos 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, com Mateus capítulo 23, versículo 37, nós vemos que há um problema entre nós e o Senhor. Há um problema entre nós e Deus. E esse problema é da nossa parte, não da parte do Senhor. Porque o Senhor, Ele quer certamente realizar a obra em nós. Entretanto, há uma resistência. E essa resistência, certamente não uma resistência declarada, com pouquíssimas exceções. Tem aqueles que eventualmente dizem: não quero que Deus trabalhe na minha vida, não, porque eu não estou afim, eu não estou interessado. É lógico que este vai sofrer muito até que o Senhor possa quebrar a sua dura cerviz. Entretanto, há muitos com a mesma resistência. Mas não é uma resistência declarada e talvez nem mesmo consciente. Mas é uma resistência proveniente de um coração cheio de orgulho. Cheio de pretensões. Por não saber reconhecer. Por não acordar a cada manhã e reconhecer que aquele sol que desponta e que brilha e que nos aquece, que nos alimenta, vem de Deus. E levantar e glorificar e exaltar o eterno, porque Ele é bom. É um coração orgulhoso que muitas vezes não é capaz de reconhecer que aquele alimento que está posto à nossa mesa, e seja ele o que for, se tiver ali um arroz feito na hora, um feijãozinho com um ovo frito na manteiga, provém de Deus. Que maravilha! É dom de Deus, é Ele quem nos alimenta, é Ele quem faz nascer o grão, é Ele que capacita o homem para plantar, é Ele que dá a chuva para regar, e muitas vezes há no coração uma resistência por considerar, ou recusando-se a considerar que a sua capacidade de pensamento, de inteligência, suas habilidades, seus dons, lá onde você trabalha, talvez você desempenhe ali a sua função tão importante, mas é Deus que te colocou ali. É Ele que te sustenta, que te dá vida ao levantar, que faz você caminhar, que te dá inteligência, capacidade para produzir, para trabalhar, para criar. Pastor, mas eu não sei, meu coração não é assim, pastor. Meu coração, eu sei lá, eu sei que tudo é dele, eu sou muito grato ao Senhor. Na verdade, eu acho que é esse o ponto que deveria ser de fato. Não duvido de nenhum de vocês. Mas quando nós olhamos para a Escritura, e a Bíblia fala que o coração do homem
E esse homem não sou eu, não é você, somos todos nós. O coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, eu acredito que somente a partir do momento em que nós nos inclinamos diante do Eterno, em profundo quebrantamento e em profundo reconhecimento, é que Deus pode de fato operar na nossa vida. Quem aqui quer que Deus opere na sua vida, levanta a mão. De fato, você quer que Ele entre na sua vida e transforme, e Ele modifique o coração, a alma, o pensamento, o que vai refletir nos relacionamentos, o que vai refletir no casamento, ou no relacionamento de pais e filhos, ou de irmãos, ou de amigos. E aí, de repente, Deus vai nos fazer um magnetismo de amor, de paz e de alegria, de atração, de modo que muitos virão até você e dirão: o que acontece na sua vida que é tão bonito e tão belo, porque eu gostaria de ser como você é? Você vai dizer: isto é o poder do Evangelho. Isso é Jesus Cristo operando, porque nós não temos nada em nós mesmos que primeiramente não temos recebido. Então, se de fato você deseja, efetivamente, verdadeiramente, você deseja que Deus opere na sua vida, você terá que se inclinar diante dele. Porque Deus, ele resiste aos soberbos. Agora, não confunda, por gentileza, a questão das personalidades, naturezas das pessoas. Porque às vezes eu olho para o meu cunhado e eu falo assim: mas que homem manso. É um homem manso. Não, ele não é manso não, na verdade ele é brabo. O problema é que ele tem pouca palavra para falar. Olha, o pastor Renato fala assim: mas que homem manso. Você não conhece o pastor Renato. Quando ele começa a ficar rosa, está ficando mais ou menos. Quando ele fica vermelho, aí é que começa a garrafa começar a mexer e a rolha começar a querer escapar para o demônio sair. Não, o pastor é manso, né, pastor? Queridos, Deus resiste aos soberbos. E eu, orando ao Senhor durante toda essa semana, porque aquela palavra que o pastor Renato trouxe semana passada, me fez pensar muito. Desde o momento que eu vim aqui fazer o fechamento, o encerramento da reunião, fui para casa, fiquei pensando e considerando o homem, considerando o ser humano. Ao longo da sua história, como que este homem, ele se projeta como se fosse Deus. Não é sem razão que diz a Bíblia que o número da besta, do anticristo, é 666. E alguém poderia perguntar: mas não poderia ser 555? Ou 333, 999, 888, 1212? Por que tem que ser 666? É porque o número 6 é o número do homem. O anticristo é homem. E o número 3, porque é 6, 3 vezes é o número de Deus. Então 666, que é número de homem, número de Deus, porque é o 6 de homem repetido por 3 vezes, é o que significa, que está em 2 Tessalonicenses, falando sobre o homem da iniquidade, falando sobre o anticristo. É dito que ele é o homem da iniquidade que se assenta no lugar de Deus como se fosse o próprio Deus. Então, esse germe, esse espírito, esse antropocentrismo do maligno que faz o homem se esquecer efetivamente de Deus. Não na sua vida religiosa, porque o homem é religioso de natureza, mas se esquecer de Deus na sua existência enquanto projeto, enquanto vida, porque ele sempre considera que ele é capaz de realizar as coisas sem Deus. Basta você olhar para a história e você verá desde sempre como que os homens se levantam e se colocam como se eles próprios fossem deuses. Mas se nós analisarmos o que diz a palavra de Deus, vamos verificar que, por fim, só haverá Deus. E todos aqueles que perseverarem, permanecerem, é porque Deus fez uma grande obra na sua vida. Por isso que Ele é o começo e o fim, é o alfa e o ômega. Quando nós olhamos, por exemplo,
Os homens se apoiam, e isso é muito sutil, está no coração, está lá dentro. O homem se apoia no poder dos recursos materiais. Porque o homem ele trabalha, e então ele conquista, ele ganha dinheiro, e ele compra prédio, ele compra casa, ele compra carro, ele compra bens. E aí ele agora tem dinheiro, tem condições, e agora este homem, ele se sente poderoso. Ele se sente poderoso. Até mesmo aqueles que não têm muito, mas que estão fazendo o pezinho de meia, e estão aí se preparando para um futuro próximo, preparando aí para a aposentadoria, achando que todo esse esforço é suficiente, e se esquece que se Deus não for contigo, quando você acabar de fazer o seu pezão de meia, um meião bem grandão, você morre. Aí o pé de meia fica para os outros. Estou falando alguma besteira aqui? Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 5. Rapidamente. Tudo é de Deus. Se você tem dinheiro, fala: Senhor, é teu, muito obrigado, porque tu tens me considerado fiel, ou tens me colocado essa responsabilidade de administrar o que é teu. Não se orgulhe, não pense que você está seguro agora, porque você tem alguma coisa. Capítulo 5 de Eclesiastes. Vamos ler aqui, a partir do versículo 8 em diante. Veja como a palavra de Deus é clara e fala a respeito dessas coisas de uma maneira extraordinária. Se vires em alguma província a opressão de pobres, e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora. E sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é o quê? Vaidade. Vaidade quer dizer passageiro. Não pense você que você trabalha muito, que você ajunta muito, que você possui muito, e isso te dá alguma segurança. Não te dá nenhuma segurança. Nós não estamos aqui jamais dizendo que o dinheiro não tem nenhuma serventia. Tem, aqui na terra, ele tem a sua serventia. O problema é quando você coloca o seu coração e agora você se sente seguro. Como se o dinheiro fosse a tua segurança. E isso, queridos, acontece de uma maneira quase que imperceptível. Logo a pessoa já está andando diferente. Consegue um bom emprego, começa a olhar o outro diferente. Veja o que diz o versículo 11. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem, por qualquer má ventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Os irmãos entendem isso? Pastor, então não é para a gente trabalhar? Não. A própria Jesus diz, trabalhar noite e dia, não é? A Bíblia diz para trabalhar. Agora a questão é quando o seu coração ele encontra descanso no dinheiro, na condição. Isso te afasta de Deus, te torna orgulhoso, mesmo que você nunca diga, mas que você, ao receber de Deus o que quer que seja, que você possa louvá-lo, agradecê-lo e sempre permanecer em profunda gratidão, administrando esses recursos como um servo do Altíssimo. Não como um homem soberbo, que considera que agora já pode viver sem Deus, já pode até parar de congregar. Não,
mas louve ao Senhor e administre esses recursos com fidelidade, sabendo que o nosso Senhor pedirá conta de toda a nossa administração. Mas veja que não é só a questão do dinheiro também que orgulha o nosso coração. Há também a questão da posição, a questão do status. Inclusive há alguns textos aqui no livro de Provérbios que diz que a coisa pior que tem é a empregada quando vira patroa. Empregada sofre, reclama, fala mal da patroa porque ela faz isso e aquilo, mas quando ela vira patroa, que sobe um degrau, ela se torna pior do que a patroa dela. Agora você vai ver. Agora eu vou contratar uma empregada e agora eu vou então pisar. Porque um dia eu fui pisada, diria ela. Mas veja que a questão da posição. E eu sei que o homem, ele sempre busca uma ascensão. Seja onde for, está sempre querendo uma ascensão. Mas nós devemos saber que nós não podemos chegar a lugar algum se o Senhor não nos colocar lá. Até o próprio presidente da República, ou a presidenta da República, se lá ele está, Deus a colocou lá. Deus é que dá tudo a todos. Não podemos nos orgulhar no nosso coração. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. E essa questão das posições também geram orgulho, que nos afasta de Deus. Veja o capítulo 40 do livro de Isaías. Isaías capítulo 21 diz assim: acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Diga glória a Deus. Repita comigo, é ele. Mais forte, é ele quem reduz a nada os príncipes. No momento príncipe, no outro, Deus os reduz a nada. Cadê o príncipe? Queridos, que maravilha. Versículo 23, é ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados. Fala assim aqui de uma posição, não? Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Os irmãos já imaginaram se cada um de nós, e se todos os homens, considerasse esse, que se assenta sobre as redondezas da terra, e que vê os homens debaixo dos seus pés como gafanhotos? Os irmãos já imaginaram no momento que o nosso coração, a cada dia, a cada momento, se inclinar diante dele, porque sabe que se você se tornar príncipe, foi ele que te fez príncipe. Se você se tornar um juiz, foi ele quem te constituiu juiz, sabendo que mal passa um sopro por você, logo se seca. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Há um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, que fala sobre o rei Herodes. Não aquele que reinava por ocasião do nascimento de Jesus, mas o segundo Herodes. Diz a Bíblia que um certo tempo ele tinha um problema de relacionamento com os povos de Tiro e Sidom. E aí logo os povos de Tiro e Sidom, porque dependia, de alimento vindo da Judéia, foram em busca do rei Herodes para pedir a reconciliação. Então imagine só, o rei lá, que tem um certo poder, uma certa posição. Agora vem então os inimigos pedir o perdão, pedir a reconciliação, como que o rei
não se sente então neste momento? Vocês imaginam isso? Se fosse você na posição de Herodes. Aí Herodes marcou um dia para falar-lhes. E aí, reunido o povo, ele subiu numa tribuna, e quando ele começou a falar ao povo, esse povo começou a aplaudi-lo e a dizer: essa não é a voz de homem, essa é a voz de Deus. E aí, quanto mais o povo dizia isso, mais Herodes fazia o quê? Ele inchava, ficava, sabe, todo ufanado, como aquele sapo boi. E diz a Bíblia, sabe o que ele deveria ter feito naquele momento? Porque o povo dizia que não era a voz de homem, era a voz de Deus, porque o povo não tinha entendimento das coisas, digamos assim, ou porque, quem sabe, estava numa condição de tamanha inferioridade que, elevando o ego de Herodes, quem sabe ele não pudesse, então, promover de fato a paz que tanto eles queriam. Herodes dizia assim: povo, para, olha, se aqui eu estou como rei, nessa condição e nessa posição, é porque existe o maior do que eu, que é o dono do universo, que me constituiu, e portanto, eu estou apenas exercendo uma função. E toda honra, portanto, e toda glória que sejam dadas ao Eterno. Mas não, quando disseram que era a voz de Deus, aí que ele inchava. Diz a Bíblia que Deus mandou um anjo para tocá-lo, e estando ele vivo, e estando ele em pé, os vermes e os gusanos que agora estão aí dentro de cada um de vocês e dentro de mim, receberam a ordem de Deus: pode começá-lo a comer. Sabe aqueles bichinhos que comem a gente quando a gente morre? Não tem? O indivíduo morre, aí a barriga começa a inchar e vai ficando primeiramente esverdeada, e aí vai ficando aquela pele mais fina, e vai ficando roxeada, até que quando fica aquela cor de pus pisado e sangue pisado, aí explode, faz puff. Aí quando explode sai aquele cheiro horrível, e os bichos já estão lá dentro comendo. Eles não vêm de fora não, é de dentro que eles vêm. E em pé, Herodes começou a ser comido vivo. E diz o texto sagrado de Atos capítulo 12, porque não deu a glória a Deus. Então, por favor, diga glória a Deus. Você tem uma família? Você tem uma casa? Pastor, a minha é alugada. Você está pagando aluguel? Tem trabalho? Está desempregado? Se alimentou hoje? Aleluia. Aleluia também quer dizer louvor a Yahvé. Louvor ao Eterno. É quando o homem, não é questão do crente não, em nome de Jesus, tira isso do seu coração, que até ser crente agora se tornou um orgulho. Não, porque eu sou crente, não sou católico. Grandes coisas. Grandes coisas não ser católico e ser crente. Eu quero saber se você é um homem, um ser humano, que contempla o Eterno e sabe que Ele é Deus. E que você é criatura. E não somente o dinheiro, ou que seja a posição, mas o próprio ser homem. Muitas vezes nós somos orgulhosos de nós mesmos. E porque eu não sei? Porque eu, gente feia. Não tem nada e é orgulhoso. Não tem nada e se acha no direito de ficar com ódio de outro pior do que ele. Gente, o ser humano, se nós entendêssemos a nossa existência pequena aqui sobre a terra e contemplasse a grandiosidade de Deus, eu acho que algumas coisas mudariam. Há um texto na Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Salmo 39, livro dos Salmos, capítulo 39. Veja que maravilha. Nós até cantávamos uma canção antigamente, nem sei se eu me lembro mais dela, mas acabei de me lembrar, que fala esse texto aqui, ó.
Salmo 39, versículo 4 em diante. Do 4 ao 7. Todos encontraram? Veja o que diz, olha. Isso aqui é o salmista Davi orando. E que oração! Imagine só Davi dizendo a Deus essas palavras. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. Alguém aqui já orou assim? Não, pastor, cruz credo, não fale morte para mim, pelo amor de Deus. Eu não quero saber dessas coisas, eu tenho até pavor. Alguém que ora ao Eterno e diga, Senhor, posso te pedir uma coisa? E Deus, pois não, filho, peça, papai dá. Aí você diz, Senhor, revela a mim o meu fim. Senhor, quando é que eu vou morrer? Quando é que eu vou morrer? Quem aqui gostaria de saber o dia da sua morte? Eu gostaria muito. Muito, 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 muito. E se você soubesse, também iria querer saber. Sabe por quê? Porque você sabendo ou não sabendo, você vai. Vai ou não vai? Você quer ser pego de surpresa? Sem tempo de se preparar? Sem tempo de abraçar as pessoas que você ama? Sem tempo de pedir o perdão às pessoas? Você quer ser pego de surpresa? Imagine se neste momento você descobrisse, eu tenho mais 1 hora só de vida. 1 hora. O que você faria? Talvez teria muitas coisas a serem feitas. Então é bom saber. É bom saber. Não adianta. Você não sabendo, você vai do mesmo jeito. Se fosse, não, vem outra hora que eu não sabia. Aí tudo se colasse essa desculpa, mas não tem essa desculpa. Então veja, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. E qual é a soma dos meus dias? Mas, pastor, por que Davi pedia essas coisas para Deus? Ele diz, para que eu reconheça a minha fragilidade. Você já reconheceu a sua fragilidade? Você já reconheceu quanto que você é frágil? Eu sei que quando a gente vê um passarinho morto, a gente pensa que nós somos mais fortes do que ele, quanto à resistência à vida. Nós sempre achamos que nós somos capazes de mudar. Não, pastor, eu tenho saúde, eu faço academia, e minha alimentação é boa. E eu, inclusive, pastor, eu também tenho um plano de saúde. Então, estou seguro. Não está não? Seguro. Aí eu nunca me esqueço de um acontecimento que nos veio ao conhecimento de uma situação, até, salvo engano, um amigo da irmã Rosirene, ou de alguém conhecido dela, porque foi ela que nos contou, a situação de um jovem que completou, havia acabado de completar ano, salvo engano, não me recordo bem, e ele tinha passado num concurso público, ele tinha acabado o nível superior, salvo engano, e tinha passado num concurso público muito bom. Então, um cara novo, 20 e poucos anos, 24 anos de idade, estudado, formado, emprego bom, bonito, 2 vezes bonito, bonito e bonito, como diz, bonitinho. Aí, não, vamos dar um churrasco, afinal de contas, chamar os amigos, É uma alegria muito grande, vamos festejar. Olha, ele poderia ter feito um culto. Não poderia? É como o casamento, muitas vezes. A pessoa se preocupa com tudo, gasta até uma fortuna. E se esquece do mais importante. E é o que nós fazemos diariamente. Quando arranja um emprego, quando passa num vestibular, quando conquista um emprego, alguma coisa. Está lá o jovem novo, 20 e poucos anos, formado, emprego bom. Eu vou pagar o churrasco. Todo mundo. Vamos comer. Todo mundo comendo feliz. É lógico. Isso é uma fatalidade que acontece. Mas é para demonstrar a fragilidade da vida. O indivíduo vai e engole um pedaço de carne. E esse pedaço dá de parar na garganta dele. Aí,
E aí vai, dá murro nas costas, para sair. Derruba no chão, cabeça para baixo. O indivíduo não deu de morrer com um pedaço de carne da alegria. Que tristeza. Que tristeza. Pastor, mas é uma fatalidade. É uma fatalidade. Mas é para demonstrar o quê? A fragilidade. Está lá o indivíduo, foi pescar. Aí pegou um peixinho assim, mais ou menos desse tamanho. Aí ficou brincando com o peixinho vivo assim, ó. Lambendo a cara do peixe. Vocês viram essa reportagem? Vocês não viram? Aí eu pegava o peixe se mexendo, aí ele lambia a boca do peixe, beijava a boca do peixe. Rapaz, esse peixe não deu um pulo para dentro da boca dele. E não deu de entrar. E aí entrou, ele engoliu o peixão. E aí ele taca a água por cima. Mas, gente, o peixe ele vai ficar nadando lá dentro da água. Mas eu não sei o que dá na cabeça do indivíduo, que ele taca a água. Aí ele vai, não tem que ir no hospital, porque não está legal, não estou bem. Ele está aqui se mexendo. Ele está se mexendo. Vocês estão rindo de mim. Gordinho. Não é? Estou nem aí, queridos. Ó, eu tenho Jesus. Está lá, ó. É o peixe. Ele sai com o carro, ele dirige o carro dele, ele vai até o hospital, ele desce, aí a câmera do hospital mostra ele entrando no corredor. E esse peixe não inventou de voltar. E quando o peixe volta, para exatamente aqui. Aí como é? E o indivíduo morre de quê? Peixe. Peixe. É a fragilidade do homem. Isso para não dizer que de repente você sente uma dor, faz um exame, o que é? Câncer. Dor de cabeça, chega lá, aneurisma, infarto. Essas coisas da vida. Não coloque na sua cabeça esse negócio. Não, eu sou crente, não vai acontecer nada. Vai acontecer. Todo mundo que creu em Jesus para trás, todos morreram. Todos. Nem Jesus escapou. Até ele morreu. Lógico que ele morreu com propósito. Não foi uma fatalidade. Mas quanto aos homens, todos. Paulo morreu, Pedro morreu, Tiago morreu. E até o Osborne morreu. O que pregava que não podia adoecer, morreu. Ah, mas morreu sadio, de velhice. Tá bom, mas então, morreu. O que é pior? A doença ou a morte? Eu prefiro a morte, mas a maioria das pessoas prefere o quê? Está lá no hospital sofrendo. Doendo, taca morfina. Não quer morrer. E os que estão ali em volta também não quer que ele morra. Irmãos, a fragilidade do homem. Coloca isso no seu coração. Coloca no seu entendimento. O homem é frágil. Uns, vivem mais, outros menos. Uns vivem melhor do que outros, quanto à questão de saúde, mas o fim de todos é o mesmo. Razão porque Davi dizia, Senhor, eu preciso reconhecer a minha fragilidade. Aí ele diz, no versículo 5, deste aos meus dias, ele dizendo a Deus, Senhor, tu destes aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. E é aqui que eu fico admirado, como que nós, sobretudo a nossa cultura ocidental, gosta de fazer aniversário, né? A pessoa completa ano, aí faz aniversário. Não estou falando de ninguém, até porque já fizeram para mim também, todo mundo faz para todo mundo. Mas está lá o indivíduo, completando 40 anos de idade. Aí vai cantar parabéns para você. Por que parabéns? É melhor chorar. Mas por que não? Porque agora ele está mais próximo da morte. Porque um ano a mais é um ano mais perto da cova. Não, qual é a lógica disso? Eu sei que amanhã vocês vão bater parabéns para alguém. Eu sei disso. E talvez eu esteja lá batendo palma também para você. Mas isso não vai mudar o fato de que um ano a mais é um ano mais perto da cova. Não vai mudar. Glória a Deus. Mas está aqui, destes aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. Você consegue ver isso, que a sua existência, qual a sua idade? Você tem 30, 40, 20, 50,
200? Não sei. Mas você entende que isso seja muitos anos. O fulano viveu 105 anos. Isso é o cumprimento de alguns palmos. De alguns palmos. Ele diz, a tua presença, ou diante da tua presença, o prazo da minha vida é o quê? É nada. Diga, diante de Deus, o tempo da minha vida é nada. Na verdade, eu estou aí na parte B do versículo 5. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como a sombra, em vão se inquieta. Olha, irmãos, o homem passa como uma sombra. Como é que a sombra passa? Você está passando no lugar e você vê uma árvore, aí você vê uma sombra, a sombra da árvore, a projeção daquele corpo, por causa do sol, que bateu nela e projetou aquela sombra. Aí você vai ali, quando você volta, cadê a sombra da árvore? Desapareceu. Com o movimento do sol, a sombra desapareceu. O homem passa como uma sombra. Aí ele diz, em vão se inquieta. Queridos, olhem para mim por um momento, em nome de Jesus. Os irmãos se lembram daquele caso, aquele texto de Lucas 10, 38, quando Jesus vai à casa de Marta e Maria? E ele sempre se aplica no âmbito espiritual, né? Mas entenda o que literalmente diz no texto. E o que imediatamente diz o texto. Maria quedou-se, assentou-se aos pés de Jesus. Queria ouvi-lo. Maria era daquele tipo assim, olha, se tem alguma coisa importante nessa vida, é Jesus. E portanto eu não quero saber de nada. Vou ficar aqui sentada diante dele, contemplando-o, admirando-o, ouvindo-o. Marta, entretanto, estava preocupada, lógico, também com Jesus. Tinha uns afazeres, talvez queria receber bem a Cristo, mas aquilo começou a incomodar o coração de Marta, porque ela pensava que era uma perda de tempo ficar ali aos pés de Jesus. E num dado momento ela diz, Senhor, tu não te incomodas, não fazes nada, não dizes nada. Maria sentada aos teus pés e eu aqui cuidando dessas coisas tudo aqui. Fala para ela vir me ajudar, porque não tem condições uma coisa dessa. E Jesus falou, Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas. Há uma inquietude no coração do ser humano. Essa inquietude, ela se manifesta tanto na religião. É uma inquietação de querer fazer as coisas para Deus, e Deus não quer que você faça nada para Ele. Ele quer que você se entregue para Ele e que Ele faça. Ele quer realizar, mas não, nós queremos realizar para Ele. A gente quer que Ele fique sentado no trono, e a gente fazendo coisa, bolo para Ele, aí faz um café, quer um leite. Aí outros ficam dançando para Ele, com uns véus, uns panos. Outros ficam gemendo para Ele. Às vezes Ele fica, chora ali. Como se Ele tivesse satisfeito com aquela presepada. Porque isso é uma presepada. Porque Deus, é grande. E é um fingimento só. Sai dali, resolve nada. Tem gente que vai cantar um hino, adoração ao Senhor, o hino dura 9 minutos. Aí vai, já acabou há muito tempo, vai continuar. Adoração extravagante. E Deus, Ele quer outra coisa, Ele quer obediência, Ele quer entrega, Ele quer fé, Ele quer temor, Ele quer que você reconheça. É uma inquietude de querer fazer para Deus. Aí faz congresso, aí faz isso, faz aquilo, e faz, e tem que comprar roupa, tem que comprar uniforme, arrumar cabelo. É uma disputa, uma correria, gasta o que não tem, porque é congresso. E também a inquietude da vida, porque o ser humano sempre pensa que a sua segurança está naquilo que ele produz. Olhem para a experiência de Caim e Abel. Caim ali é o protótipo do homem maldito. É o homem que confia no homem, que faz do seu braço mortal a sua força.
se tornou o lavrador da terra. Deus disse que tinha que lavrar a terra. E você, então, eu vou lavrar a terra porque eu sei do dia da manhã. Eu vou lavrar a terra, porque aí eu tenho controle, né? Do que eu planto, do que eu posso armazenar, do que eu posso guardar. E aí eu tenho certeza, né? Aí Jesus vem e conta um caso de um homem que, num dado ano, lá na sua fazenda, ele tem uma safra muito grande. Uma safra que ele nunca tivera outrora. E aí ele ficou espantado com aquela safra daquele tamanho. E ele perguntou-se para si mesmo, dizendo: o que farei eu com tanta coisa que foi colhida nesse ano? Aí ele teve uma ideia espetacular. Qual foi a ideia espetacular dele? Eu vou construir novos celeiros, os velhos eu vou ampliar. Olha um projeto, pessoal, que é interessante. O meu campo, ele rendeu triplicado esse ano. Foi uma coisa extraordinária. Eu não sei como é que se deu isso. Então eu vou derrubar os celeiros antigos, vou reconstruir novos celeiros. Os que ainda estão bons eu vou ampliar, fazer um outro pavimento. E aí eu vou armazenar tudo isso. Quando tiver tudo armazenado, direi à minha alma: ó alma, come, bebe, regala-te, tens aí alimento para muitos anos. E aí está o homem na parábola. Jesus conta a parábola, mas quem fala na parábola não é Jesus, é esse personagem. Estando esse personagem, que pode ser você ou eu, falando: tens aí mantimento para muitos anos, Deus entra na história e diz a ele: louco, louco, louco. Esta noite, honesta noite, te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado para quem será? O que este homem fez de errado? Ele roubou alguém? Tirou de alguém? O que ele fez de errado? O campo produziu muito. Ele teve uma ideia: eu vou armazenar. Então onde foi que ele errou? É porque quando Deus te dá muito, não é para você armazenar. É para você distribuir. Ele tinha que pensar: poxa, esse ano meu campo deu muito. Eu tenho uns parentes que passam dificuldade, eu tenho amigos que passam necessidade, tem aquele vizinho que passa dificuldade, tem aquele irmão. Eu acho que eu vou distribuir uma boa parte. Eu não vou dar tudo também, que também não é assim. Mas se deu 3 vezes mais, faz o seguinte: eu vou dar pelo menos uma parte para os pobres, para os famintos, para os que não têm. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando você pega o seu salário, me ouça, em nome de Jesus, e olhe para mim. Quando você pega aquele montinho de dinheiro que você pega todo mês, ou não pega, mas cai no banco, como é que você administra isso? Aí vem o 13º salário, aí o montão vem aumentando. Aí vem uma gratificação, aumenta mais um pouquinho. Aí vai. O que você faz? É o mês que mais dá briga em casa às vezes. Você se lembra de alguém que precisa, que não tem? Não é para responder, não. É para pensar, para refletir. Falar: Senhor, tem de misericórdia da minha vida, para que eu possa me lembrar de alguém. Você já imaginou se cada um de nós fizer isso? Eu sei que deve ter pessoas pensando assim: pastor, mas você deve fazer isso, está falando. Irmãos, Deus vê cada um de nós. Aqui, ó, ninguém se esconde de Deus. Ninguém. Nenhum de nós. De maneira que Caim é o protótipo desse homem que confia em si mesmo. Ao passo que Abel, quando Abel se propôs a cuidar de ovelhas, num tempo em que não se tinha o comércio de ovelhas, não se comia animais, em que era o início da humanidade, é porque ele viu que havia algo mais importante
do que a própria existência. Marta, Marta, por que te inquietas? Por que nós ficamos tão inquietos com tanta coisa? Está aqui, ó. O homem passa como uma sombra, em vão se inquieta. Marta estava inquieta. E Jesus diz, por que tu estás inquieto? Irmãos, muitos dos nossos problemas são gerados por nós. São inquietações que nós criamos por causa da nossa ganância. E ganância não é somente aquele que tem muito e quer mais, não. Aquele que não tem nada e quer um pouco e faz qualquer coisa para adquirir também é. Então está aqui, olha, o homem em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. O dinheiro, a posição, ou mesmo o homem. É uma arrogância só. E não somente o homem, mas a Bíblia amplia isso, demonstrando que mesmo os reinos do mundo também não são nada. Também não são nada. Basta que você olhe para o texto de Daniel, capítulo 2, em que nós temos ali a profecia a respeito dos destinos das nações do mundo. Quando Nabucodonosor, em sonho, ele viu ali uma grande estátua. Diz a Bíblia que a cabeça da estátua era de ouro, os peitos e os braços eram de prata, o quadril e o ventre eram de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de barro e em parte de ferro. Vocês lembram dessa profecia? Vocês já leram essa profecia? Já ouviram pelo menos, né? E aí diz a Bíblia, nessa revelação de Deus a Daniel, mediante o sonho de Nabucodonosor, Deus disse, olha, essa estátua, né, são os reinos do mundo. A começar em Babilônia, a cabeça de ouro, a prata representando a Grécia, e então o bronze, ou melhor, a prata representa a Média e Pérsia, né? O bronze, a Grécia, e o ferro, Roma. E esse Império Romano, que uma vez degradado, dilacerado, se tornou a Europa atual. Nós estamos vendo aí, ó. Então a Bíblia coloca-nos diante de nós os reinos. E você pensa, olha, os reinos são poderosos. Ou não são? São ou não são? Ou não são? Não, não é não. Poderosos. Tanto é que a imagem tinha uma aparência, né, de opulência, uma aparência mesmo de ostentação. E Deus disse, olha, isso aqui são os reinos do mundo que vão desde Babilônia até os últimos dias. Então, os reinos têm toda essa oponência, essa grandeza. Mas diz a Bíblia que num dado momento, Daniel viu na sua visão, que foi o sonho de Nabucodonosor, quando uma pedra foi cortada de uma montanha, sem auxílio de mãos, ou seja, ele viu a pedra sendo recortada, mas não viu a mão que recortava. E nem viu a mão que, pegando a pedra, arrojou-a contra a estátua. Só diz a Bíblia que aquela pedra cortada sem auxílio de mãos foi arremessada contra a estátua e tocou seus pés, e aquela estátua toda desabou e se tornou uma poeira bem fina, e foi dissipada, veio um vento e levou, e aqueles reinos desapareceram. Não se viu mais vestígio algum daquela estátua. É assim que Jesus fará por ocasião da sua segunda vinda. Cristo e os seus vencedores, como uma pedra lançada contra o reino do anticristo e todos os outros governos e impérios. E diz a Bíblia que Cristo vai dissipar e destruir todos os reinos. Só há um reino que vai prosperar, que é o reino de Cristo. Aí diz Daniel, e esta pedra que foi cortada da montanha sem auxílio de mãos, que foi arremessada contra a estátua, que a destruiu plenamente, essa pedra cresceu, encheu toda a terra. E esta pedra, ele diz, é um quinto reino.
Porque o primeiro era a Babilônia, depois a Média Pérsia, depois a Grécia, depois Roma. E então depois vem o último reino, que é o reino de Cristo. E ele diz, e esse reino de Cristo não passará a outro povo. Por que diz não passará a outro povo? Por qual motivo? Porque a história nos mostra como que no momento da história está aqui um rei, ou um império, opulento, grande, poderoso, ostensivo, orgulhoso, como nós vemos no capítulo 5 de Daniel. Estava lá o rei, neto de Nabucodonosor, orgulhoso, aquela grande Babilônia, império, governava todo mundo tinha que se abrigar debaixo da sombra da grande Babilônia, maior império. E está lá o neto de Nabucodonosor, olhou aquilo, muita coisa boa, homem mais poderoso da terra. Aí ele decidiu fazer um banquete para poder festejar o orgulho humano, a força humana, a opulência humana. E aí ele caiu na besteira, queridos, de tocar em algo de Deus. Ele disse, traga lá aqueles utensílios lá sagrados de Babilônia. Aí que utensílio? Não, nós invadimos Babilônia, lembra? Pois é, nós pegamos os utensílios do templo, vamos beber neles aqui agora. E Deus vê tudo, queridos. Deus vê tudo. Estavam eles festejando, bebendo, dançando, todo jeito. De repente, apareceu uma mão, apenas uma mão, escrevendo na parede. E a escritura dizia, pesado foste na balança e achado em falta. O teu reino será tirado e dado aos medos e aos persas. Naquele momento em que a escritura se fazia na parede, diz a Bíblia que os lombos do neto de Nabucodonosor se relaxaram todos. Essa região aqui, ó, toda. E quando esses nervos relaxam, a pessoa defeca. Porque não segura mais. Não sei se é para rir ou se é para chorar. Porque de repente o homem se encontra com Deus. Aí ele vê que ele é frágil, que ele não é nada, que ele não consegue nem segurar os fundos dele. E quando o indivíduo não consegue mais segurar essas coisas, a coisa está feia. É para rir ou é para chorar? Não sei. As duas. É o trágico cômico, né? É trágico cômico, de fato. De maneira que no momento em que ele tremia e se sujava todo, no mesmo instante, estava Ciro já entrando pelo canal do Eufrates para dentro das muralhas de Babilônia, porque Ciro desviou o curso do rio e entrou pelo canal para dentro de Babilônia. Quando ele abriu os olhos que olhou, quando o rei olhou, toda a Babilônia estava tomada pelos exércitos dos medos e dos persas. O reino de Babilônia caiu e foi dado aos medos e persas. Que caiu e foi dado a Alexandre o Grande, o grego. Que caiu e foi dado a Roma. Que caiu e tornou-se a Europa. De lá virá o anticristo, um homem também orgulhoso, que cairá. E todos esses reinos será dado a Cristo e a sua igreja. E este reino, glória a Deus. E este reino, uma vez dado a Cristo e a sua igreja, não passará a outro povo. É um reino eterno. Ninguém tomará. Não tem babilônico, não tem Assíria, não tem Média e Pérsia, não tem Roma, não tem demônio, não tem Satanás. Nada poderá tomar esse reino, porque é o reino de Cristo. Só Ele é. E se pensamos que a riqueza não é nada, que a posição não é nada, que o homem não é nada, que os reinos não são nada,
A Bíblia também diz em 2 Pedro capítulo 3, que sequer esses céus e terras são alguma coisa. Querem ver uma coisa? Hebreus capítulo 12. Rapidamente, estamos nos momentos finais da mensagem. Sequer esses céus e terras são alguma coisa. Hebreus capítulo 12, versículo 26 e 27. Veja na sua Bíblia, eu quero que você leia na sua Bíblia. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim, versículo 26 de Hebreus 12. Aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então, veja na sua Bíblia aí. Deus promete abalar os céus e a terra. Ele vai abalar? Você crê nisso? Ele vai abalar esses céus e essa terra? E diz mais, o que significa então essa expressão ainda uma vez por todas? Versículo 27 diz, essas palavras significam a remoção. O Senhor vai remover. Remover o quê? As coisas abaladas. E o que são as coisas abaladas? São os céus e a terra. Pastor, mas eu pensava que a terra era o lugar mais seguro no qual poderíamos estar. Porque quando eu me levanto, que eu saio, que eu piso em solo firme, que eu olho para os céus e ali eu vejo o sol, né? E eu vejo então o sol na sua trajetória, desde o seu, do nascimento até o ocaso do sol. Eu vejo depois as estrelas e a lua, e a terra, portanto, é uma coisa segura. Não se engane, meu irmão. Não se engane com seu dinheiro, nem com sua posição, nem com a sua própria pessoa, nem com os reinos desse mundo, e muito menos se engane você com os céus e a terra que agora existem. Os irmãos perceberam como que nós agora fomos reduzidos a nada? Porque se o próprio planeta no qual nós estamos, porque nós saímos de uma dimensão mínima, que é o dinheiro, para uma dimensão planetária. E a Bíblia diz agora que os céus e a terra são as coisas abaladas. Uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas. O que significa como tinham sido feitas? O que significa como tinham sido feitas? Quer dizer que quando Deus as fez, quando Deus no princípio criou os céus e terra, Ele não os criou para ser eterno. Deus os criou coisas abaladas, ou abaláveis. Deus já os criou abaláveis, e para se abalar. E por que Ele criou para se abalar? Para que depois que todo o universo vir, que isso quis se abalar e for removido, Deus estabeleça aquilo que não pode ser abalado, que é o seu reino eterno. Novos céus e nova terra, e a nova Jerusalém descendo, e os povos e nações em volta, restaurados da nova Jerusalém. Basta que você leia Hebreus capítulo 1, para tirar sua dúvida. Capítulo 1, versículo 9 e 10 e 11. Falando o Pai para o seu Filho Jesus Cristo, por ocasião da sua ressurreição e por ocasião da sua ascensão, do seu regresso ao Pai. Imagine você, Jesus voltando ao Pai depois da sua morte e ressurreição. O Pai diz assim para ele no versículo 8, acerca do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, olha o Pai dizendo para o Filho: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra,
E os céus são obras das tuas mãos. Todo mundo, quem perecerão? Eles, quem são eles? Os céus e a terra fundados por Cristo, no princípio, enquanto o verbo de Deus, os céus e a terra perecerão. Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles, céus e terra, envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como veste serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. É Jesus. Então por que você não se apega a Ele? Por que não tomá-lo a Cristo? Este que é eterno, esse cujos anos não têm fim, cujo reino é para todo sempre. Por que nós então não nos inclinemos diante dele? Eu sei que tem muitas pessoas que dizem, pastor, eu não tenho condições, eu não consigo servir a Cristo. Mas sabe por que você não consegue? Eu vou te falar por que você não consegue. Porque você está tomado de um espírito de religiosidade tão grande, que você pensa que amar a Deus e servi-lo é colocar uma casa nas costas e levar na sua vida toda. Você tem colocado um fardo de uma falsa santidade, de um falso comportamento, e esse fardo tem pesado nas suas costas, e você não consegue levá-lo. Ou consegue? Jesus disse, olha, vinde a mim, você que está cansado. Ele não disse isso para os pagãos, para os irreligiosos, para os incrédulos, ele disse para os judeus, aqueles que levavam o fardo da lei sobre suas costas. Ele disse, olha, vinde a mim, você que está cansado, que está sobrecarregado, você que está oprimido, e esse fardo, essa sobrecarga e essa opressão não é do pecado, mas é da lei. Basta que você leia o contexto de Mateus capítulo 11. Jesus ali cercado de religiosos, guardando o sábado. Pessoas que no sábado sequer podiam caminhar 1 quilômetro porque achavam que pecavam. Se colhesse uma espiga para comer, achava que estava pecando. Nada podia fazer. Uma vida restrita, limitada. Aquele sacrifício, como se Deus fosse homem como nós, cheio de caprichos. Jesus disse, não, para. Vinde a mim. Você precisa ir a Cristo. Vida com Deus não é vida de levar fardo religioso, de usos e costumes. E mesmo os teus pecados não é para você levá-los como uma carga nas suas costas, porque Cristo já os levou por nós na cruz do Calvário. Basta que você diga, Senhor, muito obrigado pelo teu sacrifício por mim. Muito obrigado porque o teu sangue me purifica de todo pecado. Muito obrigado porque quando eu cair, eu sei que tu estás aí como um advogado à direita do Pai intercedendo por mim. Então para de levar esse fardo nos teus ombros, porque você não dá conta. Você não dá conta. Ou você não descobriu isso ainda, que você não dá conta. Você não descobriu ainda, então vai levar por mais um tempo. Você tem que descobrir. Quando você descobrir, você vai chorar. E você vai entender que servir a Deus é tão somente tê-lo como tudo. Em profunda consideração. Como teu Salvador. Como teu Senhor. Como teu ajudador. Que sabe de todas as tuas fraquezas. Que sabe de todas as suas tendências. Que conhece os seus desvios. Que Ele sabe dos seus apetites. Ele sabe. Aí você de repente não consegue, porque você pensa que para servi-lo, você tem que ser um ser perfeito. Se você fosse perfeito, você nem dele precisaria. Para que Deus? Sou perfeito. Então lance-te aos pés do Senhor. Em reconhecimento, adore. Apenas adore, glorifique, bendiga, o reconheça em cada circunstância da sua vida e clame pelo seu nome nas suas fraquezas, que Ele estará ao seu lado para te ajudar.
E aí você começará a servi-lo verdadeiramente. Aí você vai sentir prazer em servir a Deus. Você não vai ver mais Deus como aquele olhão em cima de você. Cuidado, mãozinha no que pega. O Salvador do céu está olhando para você. Meu Deus, que medo! Um Deus olhudo que me persegue. Onde eu estou está me perseguindo. Deus sabe quem você é. Não adianta fugir, não adianta se esconder. É melhor clamar por Ele. Gente, que maravilha. Que Deus abençoe a todos. Que essa palavra possa servir de encorajamento para que você prossiga amando a Jesus Cristo e caminhando ao seu lado. Amém?